No último dia 15 de março, teve início o prazo para a declaração do imposto de renda, que esse ano passou por algumas alterações. Para falar sobre isso, a gente hoje está recebendo a contadora Márcia Ferreira. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Márcia, eu queria para começar que você começasse explicando quais foram as principais mudanças que os contribuintes vão ter esse ano com a declaração do imposto de renda. Tivemos muitas mudanças, mas uma coisa que eu sempre falo é a importância de buscar a informação no lugar correto, certo? Uma das principais mudanças foi a faixa de isenção. Então, muita gente vai deixar de ter a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda esse ano. Outra coisa muito significativa foi o valor de rendimento tributável, porque nós temos várias obrigatoriedades, não é uma só. A declaração de imposto de renda ela é um ajuste anual, então existem vários pré-requisitos para você precisar fazer a declaração ou não. E um dos pré-requisitos que mais faz com que o contribuinte tenha essa obrigatoriedade é o valor de rendimento tributável, que até o ano anterior estava no valor de R$ 28.559,70. Esse ano passou para R$ 30.639,90. Parece uma diferença muito pouca, mas isso vai deixar de estar obrigado mais de 4 milhões de pessoas. Com certeza. Então, Márcia, vamos logo aproveitar, né, para explicar para as pessoas quem são esses contribuintes que estão isentos, que não vão precisar declarar. Pronto. Um dado importante é a questão do valor, né? E é importante as pessoas entenderem que o ajuste anual é para informar todas as rendas. As pessoas querem focar só no rendimento tributável daquela renda assalariada, mas toda a renda que você recebe, ela vai ser qualificada. Sim. Se ela é um rendimento isento, se ela é um rendimento tributável, se ela foi um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então, existem vários tipos de rendimento. Agora, é importante saber que, a partir do momento que você tem a obrigatoriedade, e para você ter a obrigatoriedade, falando no aspecto do rendimento tributável, se você recebeu abaixo de R$ 30.639,90, você já não tem obrigatoriedade. Mas tem, por exemplo, a questão do rendimento isento. Até o ano passado era 40 mil, esse ano é 200 mil. Então, se você ganhou 150 mil de rendimento isento, você não tem obrigatoriedade. Só que são vários pré-requisitos. Com relação à propriedade de bens, era o valor de 300 mil. Mas hoje está no valor de 700 mil. Olha. Então, são vários pré-requisitos que tem que ser analisados na hora de identificar se você tem obrigatoriedade ou não de fazer o ajuste anual. E nessa questão aí entram também os empréstimos. Se a pessoa fez um empréstimo, ela também pode somar o valor do salário que ela recebe para poder... Isso, declarar? mas o que é que acontece? Na parte do empréstimo, você passa a ter uma obrigatoriedade. Esse empréstimo ele vai ser declarado se você passar a ter a obrigatoriedade de fazer, entende? Porque muitas vezes o que é que acontece? As pessoas acham que tem obrigatoriedade de fazer por conta de uma situação que não te dá obrigatoriedade. O que vai te dar obrigatoriedade é o rendimento que você recebeu. E no caso do empréstimo, ele vai entrar lá como dívidas e ônus. Entendi. Então, ficou bem explicado. Márcia, com a volta da tributação pelo desconto simplificado, qual é a melhor opção para os contribuintes? Como saber qual é o método mais vantajoso? Esse momento é importantíssimo. Tanto que, quando a gente começa a fazer a declaração, porque a declaração de imposto de renda, para mim, é uma vida. Cada pessoa tem uma vida diferente. Sim. Muitas vezes o contribuinte ele fala assim, porque meu amigo fez e restituiu todo o imposto. Nesse momento, é bom deixar claro isso. Só vai restituir imposto quem pagou. Tem pessoas que têm a obrigatoriedade de fazer, que não pagou imposto de renda, então ele não vai ter o que restituir, que é o caso do MEI. Sim. Que é uma situação muito complexa que a gente pode falar um pouquinho também. Então, assim, para a gente analisar se é melhor a declaração completa ou a simplificada, a gente vai analisar a vida do contribuinte. Porque o que vai dizer é ao quanto que ele teve de despesas. Despesas essas que podem ser dedutíveis, que nem todas são. Então, se a despesa que ele teve não foi o suficiente para abater do valor do simplificado, que é um desconto de 20% do rendimento tributável, aí vai ser mais vantajoso ele fazer a declaração completa. Então, primeiro tem que se analisar a declaração para depois saber qual é o melhor, mas
a base da escolha está no volume de despesas e as pessoas não pegam essas despesas. As pessoas acham que a declaração é feita só no período de março. A declaração é feita no ano todo. É no momento, é durante a sua vida que você vai organizar as despesas que você escritura essas despesas. Que se você não tem uma nota fiscal, você não tem como comprovar. É verdade, com certeza. E a gente não tem mesmo esse costume, né? Tem não. Começa a declarar, começou a declaração, ai meu Deus, deixa eu ver o que foi que eu gastei, o que é que, se eu tenho que declarar, se eu não tenho. Realmente é um hábito que a gente precisa aprender a ter, se organizar durante o ano todo. Sobre o aumento da faixa de isenção, Márcia, que você já comentou, espera-se que muitos contribuintes deixem de pagar o imposto, né? Qual é a sua estimativa? Eu já estou sentindo, porque eu já tive clientes que eu recebi e que não teve obrigatoriedade. A gente precisa ficar feliz, né? O brasileiro, ele precisa realmente ter uma isenção. Segundo o Ministério da Fazenda, estima-se que 35 milhões de brasileiros vai ter benefícios voltados com essa faixa de isenção. Mas aí o que é que acontece? 4 milhões deixam de ter obrigatoriedade por conta dessas mudanças. Então é bom para o povo, a gente tem que ficar feliz. Mas a gente já sente o impacto, vai ter muita gente que não vai ter obrigatoriedade. E eu espero que todos os profissionais, eles realmente ajam conforme o Código de Ética do CRC. Porque quando eu recebo a documentação que eu vejo que não tem obrigatoriedade, eu falo que não tem. Mas infelizmente tem gente que vai e envia. Tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Principalmente com essas declarações que já tem o aplicativo, acho que o programa que já vem pronto, aí a pessoa pode até fazer em casa e acaba cometendo alguns erros, né? O que é que acontece? Para enviar a declaração, não tem obrigatoriedade de você ter um contador com o CRC registrado. Então, isso acaba tendendo as pessoas ao erro. Sim. E a questão da declaração pré-preenchida, ela é maravilhosa, mas maravilhosa para quem sabe o que está fazendo. Porque a partir do momento que você tem conhecimento da legislação, só o manual do imposto de renda é quase 400 páginas. Então, assim, declarar imposto de renda é uma coisa muito séria e é de responsabilidade do dono do CPF. Com certeza. Precisa estar bem atento com relação a isso. Como as mudanças na tabela progressiva podem afetar os diferentes grupos de contribuintes? De muita forma. Um deles significativo é o MEI. Porque assim, o MEI, ele tem aquela cultura de que é um cadastro que foi feito na internet. Ele não entende que ele é pessoa jurídica. Não só pessoa jurídica, como pessoa física, ela tem obrigações acessórias com a Receita. A declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória da pessoa física. O MEI, enquanto pessoa jurídica, não tem obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Ele não tem obrigatoriedade de pagar imposto de renda. Mas o CPF do microempreendedor individual não está isento do imposto de renda. E aí a maioria das pessoas não faz o acompanhamento correto, porque para você ter condições de ter uma dedução maior no imposto de renda, você tem que fazer a sua escrituração. E a maioria dos MEIs, infelizmente, não fazem isso. E na hora do imposto de renda passa por duas situações. Ou não entendem que tem obrigatoriedade de declarar, e na maioria das vezes tem. Ou quando procura um contador que vai fazer a declaração, tem que pagar um imposto de renda muito alto. Porque ele não paga durante o ano, ele não tem a documentação de dedução organizada, então ele vai acabar tendo um rendimento que seria isento, qualificado como rendimento tributável. Vai ter que pagar mais imposto. Complicado. Márcia, quais são os documentos necessários para declarar o imposto de renda? Olha, a situação mais importante que eu digo sempre é a verdade. A verdade. Não adianta esconder nada da Receita, porque a Receita Federal ela já sabe de tudo. Simplesmente ela te deu a obrigatoriedade de ser honesto e ir lá e dizer eu recebi. Então, todos os rendimentos, todos os informes de rendimento, independente se for um rendimento tributável, se for um rendimento isento, informe de rendimento tributável, tem que ter informe de rendimento, informe de rendimento financeiro. Gente, todo mundo que tem conta bancária, que tem investimentos, que tem movimentação, tem que ter informe de rendimento. Então, assim, as pessoas não querem declarar, só que os bancos já declaram toda a movimentação, então não adianta querer esconder. Certo? Então, os documentos pessoais que hoje, com a Senhagov, como intercalou toda a movimentação financeira,
Entregou a senha Gov, a gente já tem os dados pessoais. É ter o cuidado de conferir se está certo, porque muitas vezes tem informação na Receita Federal que não foi atualizada pelo contribuinte. Sim. Perfeito. E o prazo? Qual é o prazo esse ano para o contribuinte fazer a declaração? E você acha que esse prazo pode ser estendido? Eu acredito que não. Geralmente, todo ano não é. Teve no período da pandemia que foi prorrogado, mas eu acredito que não. Começou agora no dia 15 e termina no dia 31 de maio, mas eu sempre falo, não deixe para a última hora. Porque na última hora não vai conseguir pegar a documentação de despesa, que é importante, porque você precisa pegar a declaração na faculdade, você precisa pegar a declaração na escola do valor, porque é importante você não fazer uma declaração tão importante com informação sem ter um documento. A Receita Federal tem 5 anos para identificar qualquer irregularidade. Então, se ela identificou uma irregularidade de 4 anos atrás, como é que você vai provar se você não tem um documento? Vai que aquela instituição já fechou, não funciona mais. Então tem que realmente ter toda a documentação daquilo que você está afirmando na sua declaração de imposto de renda. Isso aí. A gente falou de prazo, então vamos falar de atraso. Quem perdeu o prazo, quem não fez, ou que já em anos anteriores acabou ficando em atraso e não fez. O que é que deve fazer agora? Pronto, a declaração de imposto de renda, mesmo que ela não tenha sido enviada na data, ela pode ser enviada a qualquer momento. Sim. É um dos serviços que a gente mais faz no escritório. A gente faz a declaração de imposto de renda o ano todo. Porque as pessoas não analisam, não procuram um profissional para verificar se tem obrigatoriedade ou não e não faz. E aí o que a Receita Federal faz? Ela coloca o CPF pendente de regularização. Você não consegue ter acesso a instituições financeiras. O próprio banco já avisa, o seu CPF está pendente de regularização. Regularize ou eu vou fechar sua conta. Nossa. Entende? Então, assim, acontecem várias situações de você comprar uma passagem e tudo. Então, assim, se você perdeu o prazo, procure um profissional, tem como enviar atrasada, vai pagar uma multa. E essa multa, se você tiver um imposto a pagar, vai ser proporcional ao imposto que você devia. Eu recebi um cliente essa semana que a multa dele foi de R$600, porque ele tinha um imposto de mais de 5 mil para pagar. A multa inicial é a partir de R$165. Mas se você tem imposto a pagar, vai ter acrescido um percentual. E aí, no caso desse cliente, ele teve que pagar os 5 mil e mais os 600 de multa. Mais os 600 de multa. Então, porque não fez no prazo. Então, e com certeza. E no caso dele, ele procurou a pessoa para fazer e a pessoa esqueceu de enviar. Nossa. Então, olha a preocupação de realmente fazer com quem tem responsabilidade para fazer. Com certeza. Não é uma coisa que pode ser feita em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Tem que ter muito cuidado realmente. Márcia, quais são os canais de atendimento da Receita Federal para auxiliar os contribuintes? Aqui em Camaçari, a gente tem um posto lá na Casa do Trabalho, só da Receita Federal, só para CPF, mas eles geralmente pedem que você busque um contador. Eles dão uma informação sobre a situação do seu CPF. Certo. Mas pela internet, você pode acessar com sua senha Gov, tem o ECAC, que tem muita informação lá bacana sobre isso, mas o importante é busque uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, ou você busca a Receita Federal do imposto presencial, ou a Receita Federal, não é qualquer site na internet, tem que ser o site específico da Receita Federal, ou você busca um contador. Perfeito. Para terminar, Márcia, você poderia falar para a gente, compartilhar alguns conselhos que você tenha como contadora para os contribuintes enfrentarem essas mudanças foram realizadas esse ano? Uma das coisas que eu sempre falo é: tenha cuidado com o seu CPF. Seu CPF é uma coisa muito importante. A partir do momento que a gente está aqui, a gente precisa de um CPF. Então não entregue na mão de qualquer pessoa. Entenda que a declaração de imposto de renda, ela é um ajuste anual e que você precisa preparar a sua declaração o ano todo. Eu recebo a documentação o ano todo. Foi no médico, pede a nota fiscal, já manda para a contabilidade já vai guardando, você não precisa nem guardar, hoje chega tudo de forma digital. Então assim,
Entenda que a declaração de imposto de renda, ela precisa ser preparada com cuidado, com atenção, apresentar todos os documentos que são solicitados e fazer conforme a legislação, para não ter dor de cabeça com a Receita Federal. É isso aí. Conversamos com a contadora Márcia Ferreira sobre as mudanças no imposto de renda, então você siga as dicas de Márcia, fica atento que o prazo vai encerrar e você não pode perder, né, Márcia? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me segue lá no Instagram da sanserve.oficial. Também pode entrar em contato comigo através do 982-287710. Eu faço questão de responder todo mundo, tirar as dúvidas. Cuide do seu CPF, cuide de você.